Pensa aqui, ó, de 4, mas você apoia o peito na cama. Tá anotado, tá anotado. Essa eu acho que eu vou ter que deixar mais pra frente. Depois que vai. Amores do Job! Palmas para ela, Marcela McGowan! Hoje a gente vai estrear aqui um quadro falando sobre sexo com Marcela McGowan. Oh, McGowan, sorry, McGowan. Posso falar primeiro que eu não sei falar inglês? Seja bem-vinda à minha casa, Mar! Obrigada, Jo. Muito bom estar com você. Tô muito feliz de estar podendo falar com você. Olha, desde o início do BBB, eu queria muito te conhecer. Tô muito feliz de estar falando com você. Ainda mais assuntos picantes que eu amo falar. Pois é, porque quando a gente falou que ia te entrevistar aqui no canal, a galera começou a mandar muita pergunta sobre sexo. Você falou muito sobre sexo dentro do programa. Mas não fez. Mas não fez! Só passei vontade. Foi muito falado, mas não foi feito. Não foi feito, gente. Eu fiquei olhando para aquele relógio e pensava, 60 dias, meu Deus. E agora você saiu, coronavírus, não dá pra encontrar Daniel, não dá pra fazer. Mas aqui pelo menos a gente pode se resolver sozinha, né? Lá dentro, zero. O Bruno quer começar a abrir as perguntas. Na verdade, eu quero dicas. Dicas pras grávidas e pros maridos das grávidas. Para pimentar, Tá ruim? Não tá ruim, mas pode sempre melhorar, não é, professora Marcela? sem dúvidas. Eu já entendi que tem algumas posições assim que não são muito confortáveis, né? Bom, eu acho que a gravidez a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Tem mulher que fica doida de tesão, tem mulher que fica com menos. Isso tem a ver com hormônio também, óbvio, né? Cara, isso é uma pergunta que, assim, todas as mulheres vêm me fazer, não é, amor? E aí, como é que tá? Tá muito bom? Você tá com muita vontade? Eu falo, gente, não, eu tô normal. Eu não tô com aquela coisa que falam que a mulher fica subindo pelas paredes. Tem de tudo, eu acho que o hormônio mexe com cada pessoa de um jeito diferente. Tem mulher que eu vejo que fica doida, os maridos ficam doidos com medo de machucar os nenê e não querer fazer. E tem outras que querem ver qualquer coisa menos sexo na frente, né? Acho que tem a questão do hormônio, tem muito como a gente se vê como mulher depois que tá grávida, né? Você deve ter percebido isso, que muda um pouco a percepção. Porque no nosso subconsciente, um corpo materno não é um corpo erótico, a gente não coloca no mesmo lugar. Viu? Os seios, quando nós não estamos grávidas nem nada, é uma coisa que a gente acha sensual. A partir do momento que eu fiquei grávida, eu vejo como um instrumento de alimento para o bebê que vai nascer. Então eu já não vejo mais. Mas só você, porque você tá linda com o peito grande. Eu acho que uma dica é essa tentativa de mudar um pouco a percepção sobre o corpo. Legal que eu sou mãe, é um corpo, mas também sou mulher. E essas mudanças também são lindas. E além de tudo, pode ser um instrumento sexual. Vamos pras perguntas dos Jós agora? Marcela, o que a gente faz quando o cara brocha? Daniel, você broxou lá ou não foi nada disso? Coitadinha, até isso botaram na conta do menino. O que aconteceu foi que a gente não conseguia se segurar mais, assim. Não dava mais pra não rolar. Só que não dá pra rolar lá dentro ao mesmo tempo. É foda. Foda. E aí a gente tava ali num amasso muito intenso e ele falou, eu não vou conseguir. Tipo assim, se você continuar fazendo isso, não vai dar pra parar. E aí eu falei, tipo, puta que pariu, tipo, vamos parar, sabe? Não ter ereção é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. As mulheres têm muita mania de achar, é minha culpa, eu que não sou sexy o suficiente, a gente quer se culpar por tudo, né? Isso é muito louco, né? A mulher se culpar por uma coisa que não tem nada a ver com ela. Sexo, a gente tem que sair do registro da penetração, entender que sexo tem outras coisas. O nosso desejo, ele vem e nem sempre o nosso corpo corresponde. Às vezes a gente tá exausta, às vezes o cara tá preocupado, às vezes ele tá ansioso de estar com você. Às vezes não é que você não é sexy, é que você é um monumento tão grande que o cara ficou até paralisado nessa situação. Marcela, tamanho faz diferença? No subconsciente das mulheres faz, porque a gente aprendeu que faz. Mas se a gente for falar anatomicamente, não faz, né? A nossa vagina, só no comecinho dela que a gente tem sensibilidade ali. Espessura faz mais diferença do que tamanho. Porque a gente tem bastante inervação de prazer na entradinha da vagina.
Então, talvez a espessura tenha mais contato nessa região ali e possa fazer um pouco mais de diferença. Vale aquela máxima, a mesma coisa. A penetração não é o único evento e não é nem o mais prazeroso para as mulheres. Existe alguma posição sexual que estimule mais o orgasmo feminino? Se você conseguir associar, tá estimulando junto com a mão, ou com um brinquedo, ou com alguma outra parte do corpo por fora, a vulva ou clitóris ali, vai aumentar as chances. Mas algumas posições que ajudam. Ficar por cima e inclinar o corpo para frente. Então, que a gente vai fazer mais esse tipo de contato aqui do que sentar. Pode falar isso, esse horário? Claro que dá, gente. Não é a sessão da tarde, o programa dela, não. Que é mais o movimento, né? É quase um deslize do que o sentar. Você tem mais contato da entrada da vulva, da vulva e da entrada da vagina. Aquela que a gente fica meio dia ajoelhadinha na cama, com o peito na cama. Não, calma, meio-dia. Como é que é? Pensa aqui, ó, de 4, mas você apoia o peito na cama. Ah, tá. Tá anotado, tá anotado. Essa eu acho que eu vou ter que deixar mais pra frente. Depois que vai. Aí tem outras mais tipo tesourinha, mais de ladinho, que qualquer coisa que você faça bastante fricção da entrada da vagina ou da vulva. A masturbação deve ser uma prática comum para as mulheres? Deveria ser uma prática comum. Quanto mais a gente conhece nosso próprio corpo, a gente tem mais propriedade para saber o que quer no sexo, né? É um grande tabu entre muitas mulheres, assim, né? As mulheres começaram a falar sobre sexo de um tempo pra cá, né? Minha mãe não falava sobre sexo comigo. Do mesmo jeito que é incentivado para os homens, para mulheres é roubada essa possibilidade de se conhecer. Desde sempre isso não se fala, é proibido. A gente fica em pânico quando vê uma menina pensando em colocar a mão na perereca, a gente já começa a ficar nervosa. Mas é um hábito muito importante. Eu acho que sexualidade em geral, não só sexo, mas sexualidade, se descobrir os seus limites, né? E aí passa por descobrir orientação, descobrir identidade de gênero, descobrir tudo isso. E descobrir também o prazer, tem que começar com a gente antes de ser compartilhada. A masturbação, ela é uma maneira de você entender primeiro você, antes de você dividir essa experiência com outra pessoa. As mulheres têm muita mania de achar que os homens vão saber o que elas gostam, né? Os homens vão saber fazer. E os caras não têm essa educação sexual. A educação deles, às vezes, é no pornô, que é a antítese do que a gente quer, assim. Orgasmo, se masturbar, se conhecer, é revolucionário, é ato de auto-amor, assim. Eu acho que as mulheres têm que aprender a normalizar, conhecer o próprio corpo. Você assistiu o Sex Education na Netflix? Maravilhosa. Quem ainda não assistiu Sex Education, assistam. Trata vários tabus e questões importantes sobre o início da sexualidade, né? E como é importante a gente falar sobre isso. Principalmente os jovens começarem a aprender mais sobre isso, porque vai mudar toda uma geração se você tiver mais abertura para falar sobre isso desde a juventude, assim, né? Por que a sexualidade feminina ainda é encarada como um assunto tabu? Quando a gente olha historicamente, tudo isso começou o dia que descobriram que as mulheres engravidavam, e aí, para você saber quem é o pai, você tinha que controlar. Quando eles descobriram que o homem participava também dessa reprodução, você começou a ter que controlar o corpo das mulheres, você tinha que controlar a sexualidade delas. Isso era uma questão de formar família, de demarcar território, de quem vai herdar. A sexualidade feminina começou a ser podada nesse momento que os homens entenderam que eles também participavam da reprodução, porque antes achava que era uma coisa meio sagrada, que as mulheres ficavam grávidas do nada. Você vai se organizar em sociedade, você precisa saber quem vai herdar a terra, você precisa criar vínculos, e esse controle do corpo da mulher vai sendo arrastado desde aí. Gente, não sabia! A sociedade ser patriarcal, ser machista em geral, fez com que fosse um tabu. E é uma dos lugares que a gente precisa mais revolucionar. Marcela, na sua opinião, qual é o papel do sexo em um relacionamento duradouro? Eu acho que o papel do sexo é o papel da importância que o casal tiver pra isso. Tem gente que vive bem com poucas relações, mais relações boas. Tem gente que tem uma necessidade de uma frequência maior. Vai mudar no relacionamento longo. Geralmente mais as mulheres têm menos desejo espontâneo. Isso muda, se reverte ao longo do tempo. A gente tem que entender que isso é normal. Dentro de relacionamento longo, às vezes a gente bota ele num canto, sexo, né? Tipo, numa zona de conforto ali que você não dá tanta atenção. Porque o nosso cérebro sempre vai buscar situações de prazer. Então, se ela tá sendo prazerosa pra você, você quer mais. Se ela não tá sendo, você vai querer rechaçar. Porque às vezes o parceiro tá em um momento em que ele tá querendo mais, ou a mulher tá querendo mais, e entrar num consenso e os dois se entenderem de uma maneira que seja bom pros dois, né? Eu estou chateado porque sinto que você quer menos sexo que eu nessa fase. Tá, vamos conversar sobre isso?
Tem que normalizar falar sobre, porque senão chega numa bola de neve que vocês não estão mais beijando na boca pra evitar falar de sexo. Quando tudo isso acabar, os jovens que estão em casa, por exemplo, que querem perder a virgindade, como que vai ser isso? Porque a gente não sabe nada do futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, enfim. Então, a gente tem uma ótima oportunidade de estar em quarentena, que é se conhecer, igual eu falei, antes de dividir sua sexualidade com o outro, né? Então, assim, vamos conhecer o próprio corpo. Começa aí, aproveita esse tempo à toa, masturbar, conhecer, entender, ler sobre sexo, né? Geralmente, a nossa primeira vez é confusa, cheia de insegurança, mas se a gente souber bem como o nosso corpo responde, vai ser muito mais fácil lidar. Os casados estão se dando bem, bate aqui, amor! Mas essa quarentena tá... Ou tem gente que tá transando muito, ou gente que tá brigando muito, né? Separa, gente. Má, meu amor, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu adoro quando você fala sobre sexo. Eu amei, obrigada de novo pelo convite, por conhecer vocês são uns maravilhosos. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário. Se tiver alguma pergunta pra fazer pra Marcela sobre sexo, deixa aqui a tua pergunta, tá bom? Se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho. É isso. Má, muitos beijos. Dá um beijo aqui. Obrigada.